Ok, então, pessoal. Tá gravando. Deixa eu só ver o do Maurício. Boa noite, professor. Estou sem internet o dia todo no meu bairro. Pois eu vi, ainda não arrumaram. Estou no celular 3G, trava bastante, não sei se vai durar até a final da aula. Não consigo usar o que teve no celular também. Tá. Tá, assim, ó, Maurício, ó, então, bem rapidinho, tu deve ter ouvido no início, não sei se tu, em que parte tu entrou, mas o que que a gente vai trabalhar na aula de hoje? Os alunos, o pessoal está com algumas dúvidas, eu vou revisar esses 4 exercícios, eu vou fazer o primeiro e depois o quarto, vou deixar os 2 intermediários aqui para quem não resolveu ainda gastar um pouco de tempo, e depois o que tu pode fazer, Maurício, tu pode já ir direto para a lista de exercícios, se tu já fizesse, isso não tem problema, baixar ela, que a aula de hoje se restringe à execução desta lista, tá? Resolução, desculpa, desta lista, e, obviamente, eu estou tirando dúvidas sobre o conceito de laços, tá? De laços de repetição. Esse é o objetivo da aula de hoje, esse é o assunto. Na próxima aula, que antecede a nossa avaliação final, eu estou planejando fazer, então, para quem está chegando, estou planejando fazer uma prova simulada, porque você só fizer na primeira prova, para quem é novo na universidade, no ambiente do Classroom, na primeira avaliação, a segunda foram projetos que a gente fez, então vocês não tiveram a prova propriamente dita. Então eu vou fazer um formulário do Google, tá? Disponibilizar no Classroom, simulando o que seria a prova de vocês, tá? Mas isso a gente vai ver na aula que vem. Para essa aula, vocês têm que necessariamente tirar as dúvidas, sejam elas dos slides, esses 4 exercícios que a gente vai começar a falar agora, ou já, não tendo dúvidas, indo direto para a lista que já está disponível lá no Classroom, tá ok? Que deve ser também postada até a próxima semana, às 22h30. A lista 1, para quem não resolveu também, pessoal, por favor, o façam, que vocês podem postar mesmo atrasados. Ele conta, eu já falei, na avaliação final eu levo em consideração quem entregou essas 2 listas, tá bom? Ok. Então é o seguinte, pessoal. Ok, entendi, obrigado. Então é o seguinte, o que que a gente vai fazer? A ideia da primeira é, desenvolva um algoritmo que apresente os 15 primeiros números ímpares. Então vamos para cá. Acho que deve estar todo mundo visualizando. Aqui já está o código da resolução da seguinte forma. Qual era o meu problema, pessoal? O problema é bem simples. Desenvolva um algoritmo que apresente os 15 primeiros números ímpares. Bom, nós temos várias formas de resolver isso. Vamos ver como foi adotado aqui. Qual é o problema? Os primeiros comandos aqui, você já sabe, o CLC limpa a tela, o clear all limpa o ambiente aqui das variáveis, e essa parte aqui do input, ele faz o quê? Ele faz a entrada dos dados. Aqui eu defini uma variável n para justamente me dar o limite de números que eu vou pegar, porque o problema é desenvolva um algoritmo que apresente os 15 primeiros números ímpares. Eu tenho 2 problemas. Um problema, eu tenho uma ação e 2 problemas. Uma ação é pegar quais são os números que eu quero. Aqui já está fixando 15, mas eu estou colocando aqui que esse número poderia ser n, para mim não ficar alterando cada vez o código. Então, eu estou pegando essa entrada através da variável n, entre com o limite de números. Então, o problema está me pedindo 15, eu vou rodar aqui para mostrar para vocês. Obviamente, eu coloco 15 aqui, ele vai me relacionar os 15 primeiros números ímpares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E eu só fiz ele dessa forma para que eu pudesse fazer o seguinte, rodar de novo, me dar os 3 primeiros ímpares. Daí ele vai me dar os 3 primeiros ímpares. Então, o meu N aqui, pessoal, que eu pego a entrada do teclado com o comando input, sem o S, porque eu estou entrando com um numérico, se fosse um alfanumérico ou um script, né, que a gente chama uma string, eu botaria aqui uma vírgula e abriria aspas e botaria S. Essas 2 únicas variantes das entradas. Ou tu entra com valor numérico, ou tu entra com valor do tipo string, que é um famoso nome. No caso de string, é a mesma estrutura, vírgula, aqui depois dessa aspa, abre aspas, S de string, fecha aspas. É só esses 2 comandos para entrada de dados. Eu peguei o meu N para dizer até quantos eram os números. Tinha que fazer assim? Não. Foi a forma que eu implementei. Para me implementar essa mostrar na tela aqui, eu usei um laço. O laço que eu usei foi o for.
Poderia usar um while com outra lógica para mim resolver o problema. A lógica que eu usei foi o seguinte: fazer um for com a variável i, alternando variando de 1 até n vezes 2. Por que n vezes 2? Se eu quero só os números ímpares, o que eu vou fazer? Se eu quero os 15 primeiros números ímpares, eu entro com 15 para o n. Só que para pegar os ímpares, eu sei que um é par, um é um ímpar, um é par e um é um ímpar. Eu tenho que ir até 30, que é 2 vezes n. Então, foi esse raciocínio que eu fiz. Eu inicializei o i em 1 e vai até n vezes 2. No caso aqui, eu poderia fazer de 1. O meu problema está pedindo 15 aqui, porque daí eu iria pegar todos os números de 1 até 15, eles fariam o quê? Não daria certo, porque eu quero os 15 primeiros ímpares e só vai ter 7 ímpares entre 1 e 15. 1, 3, 5, 7, etc e tal. Por isso que eu estou colocando o n vezes 2. Ele vai, no caso, se eu entro com 15, ele vai até 30. E ele faz um incremento, gente, de 2 em 2. Se eu inicializo o meu i em 1, o meu raciocínio é que o 1 é o primeiro ímpar. Se eu sucessivamente somar 2, 1, 3, 5, 7, 9, eu estou dando todos os ímpares. Não usando aquela questão do mod lá, que outra alternativa seria usar o mod. Então, tem várias formas de vocês resolverem. Daí, o que eu fiz? Então, eu estou fazendo esse laço, o i variar de 1 até n vezes 2, meu n é 15, 15 vezes 2, 30. No exemplo que eu dei aqui, que é mais fácil de mostrar, eu botei que o meu n é 3. Então, o n é 3, o meu i vai variar de 1 até 3 vezes 2, que é 6. Então, olha só, o que ele vai fazer na primeira vez? Na primeira vez, ele já vai entrar e vai dar um print aqui, ó, no meu i. O meu i, a primeira vez, foi inicializado em 1, ele deu o print no 1 aqui. Vai para o segundo, vai fazer um incremento de 2, porque aqui no meio tem um incremento de 2. Então, 1 mais 2, 3. Vai me dar o segundo print aqui no i, 3. Está aqui ele. Daí ele vai incrementar mais 2. 3 mais 2, 5. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o que? Ele vai ir aqui e vai imprimir o 5. Daí está resolvido o meu problema, porque eu entrei com o número 3. 13, 3, 6. Opa, agora ele vai desconectar. E 6, ele já não vai ir para a próxima, porque ele já chegou em 6. Está resolvido, eu botei meus 3 primeiros números ímpares. Conseguiram entender esta lógica e conseguiram entender esse problema? Sim. Tranquilo mesmo? Essa parte sim. Eu poderia fazer isso com mod também. É mais complicado. O que é o mod, pessoal? Essa seria outra alternativa. O mod é uma função pronta que faz o seguinte, por exemplo, mod 4.2. Mod 4.2 dá 0. O mod me dá o resto da divisão do primeiro número pelo segundo. Então, 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes 2, 4. Quanto sobra? 0. Se o mod é igual a 0, ele é par. Se o mod for diferente de 0, por exemplo, mod de 5 dividido por 2, ele dá resto 1, porque 2 vezes 2 dá 4, 4 menos 5 dá 1. Se dá diferente de 0, ele é ímpar. Então, a outra alternativa de fazer é utilizar essa questão aqui, verificar se mod de um número dividido por 2 é igual a 0, ele é par. Eu faço alguma coisa assim, ó. If mod, tá? Número, tá? Para ser genérico, dividido por 2 é igual, né? Porque quando a gente faz comparação dentro do if, usa igual. 0, eu poderia botar disp é par, desculpa. Par. Vou tirar aqui as aspinhas, é par. Se não, tá? Disp é ímpar. Vamos ver se dá certo isso.
Só terminar isso aqui. End, obviamente, aqui eu vou ter que entrar com o número. Vamos copiar aqui. Claro que eu teria que fazer outra lógica, né? Entre com o número. E aqui vou colocar num. Vamos tirar esta parte aqui. Aqui eu simplesmente estou fazendo um programinha para mostrar com desvio condicional se ele é par ou ímpar. Vou salvar ele. E vou rodar. Ele vai me pedir... Ih, já deu um erro. Claro, aqui, ó. Essa aspa aqui não tem. Isso aqui não tem. Acho que agora deu certo. Vamos ver. Vou rodar. Vou botar um número. Número 3. Número 3 é ímpar. Vamos rodar outro. Número 4. Número 4 é par. Por quê? O que ele está fazendo? Ele está pegando no número a entrada que eu digitei e ele está testando aqui. Se mod de 4, 4 dividido por 2 é igual a 0, lembrando que o mod é a função que me devolve o resto de uma divisão. Ele divide esse primeiro número, que está escrito número, por esse segundo. Então, 4 dividido por 2 dá 2 vezes 2 dá 4 e o resto dá 0. Isso, então ele entra aqui, é par. Se ele não é, por exemplo, 5 dividido por 2 vai dar 2, 2 vezes 2, 4, sobra 1 de resto, 1 é igual a 0? Não, ele cai no else, é ímpar. Então eu poderia usar esta lógica aqui dentro do meu while lá, ou dentro do meu for, para ficar apresentando o se é par ou é ímpar, tá certo? Eu optei por, a partir de 1, somar 2 em 2. Qual é o certo, qual é o errado? Tanto faz, pessoal. Então, vocês têm que começar a usar a estrutura. E o o Octave, assim como o MATLAB, ele tem várias outras funções prontas, tá certo? Então, esse aqui é um outro exemplo, aqui no caso, só para verificar se é par ou ímpar. Deixa eu ver se eu copiei o anterior. Ah, copiei o anterior, porque senão eu ia perder. E esse aqui era a solução que eu dei. Tranquilo essa outra parte, pessoal? Perfeito? Outra coisa... Oi, fala, Jefferson. Não, eu entendi essa parte. Tá. Pessoal que está chegando, eu estou simplesmente fazendo a correção dos exercícios. Eu optei por fazer a correção do exercício 1. Tem uma outra questão aqui que eu acho que eu pedia para vocês de sorteio, não é? Calcule... Aqui, ó. Para sortear, pessoal, um número, talvez vocês tenham dificuldade, tem uma outra função no Octave. Eu não vou resolver o 2 e o 3, porque para quem não resolveu ainda, eu gostaria que vocês tentassem fazer, tá certo? Depois, como de costume, eu vou ficar também à disposição para ajudar numa dúvida pontual. Então, assim, ó, eu gostaria que vocês desenvolvessem o 2 e o 3, e eu vou desenvolver o 4 aqui, que ele é mais complexo sobre... Complexo não, na verdade, ele simplesmente pede mais coisas, tá? A gente vai começar do zero e a gente vai desenvolver ele. Mas antes de fazer isso, para te sortear um número, existe um comando. Assim como existia no Scratch, aqueles bloquinhos lá, que eu acho que era sortear mesmo, era sortear, né? Eu sorteio um número de um dado intervalo. Aqui no Octave, você tem a função rand, tá? Rand te retorna um número sorteado aleatoriamente entre um intervalo. O intervalo, sempre as funções são assim, ó, pessoal. A função você coloca dentro de parênteses. Como eu estou trabalhando com um range, eu posso abrir da seguinte forma. Me sorteia um número de 1 até 10 entre colchetes e entre abre e fecha parênteses. Ele sorteou aqui 1, porque eu pedi, rand é a função do Octave que sorteia um número do número inicial até o número final. Ele sorteia de 1 a 10. Vou repetir aqui, com certeza ele vai dar outro número, deu 8. Vou repetir, ele vai dar um outro número, 4. Aumenta o intervalo de 1 até 100, ele vai me retornar o 61. Ah, eu poderia fazer isso aqui, ó. Eu poderia colocar em A o valor do número sorteado entre 1 até 100 através da função rand. Então, o A teria 63. Então, com isso aqui, vocês conseguem sortear um número menor que 100.
com este comando implementado, obviamente, aqui no ponto M. Depois aí tem que pensar no restante da lógica. Se vocês quiserem, vocês não podem, mesma coisa que o mod que eu fiz, aqui pode ser variáveis também. Eu posso, por exemplo, dar um clear all aqui, fazer o A ser 1, fazer o B ser 10, e o que eu fiz? Opa, fiz bobagem. O B ser 10, e eu posso dar esse comando, ao invés de 1 e 100, eu posso colocar de A até B. Ele vai me sortear um número de 1 até 10, e vai jogar, vamos jogar em outra variável, e vai jogar na variável Z. Ele jogou 10 na Z, porque A é 1, só para vocês verificarem aqui, A é 1, B é 10, então ele sorteou um número de 1 até 10 e jogou em Z ele jogou 10. Então, vocês podem brincar com as funções pré-definidas, tá certo? Tem várias funções prontas já no MATLAB e no Octave, que vocês podem usar. Ah, Salzinho, como eu sei? Você recorda que a gente viu lá na página do Octave, a parte do manual do Octave, ou tem um sitezinho bem conhecido aí, chamado Google, que vocês podem colocar os comandos, ele retorna para ti. E se tu tem ideia de, evidentemente, como é, só se lembra, ah, Salzinho, só me lembro que é RAND, tu pode dar um help RAND, e ele vai te dar aqui mesmo, obviamente, em inglês, todo o comando, toda a lista do que, como ele funciona. Aqui ele está dando os intervalos, tudo como ele funciona, como vocês podem fazer, tá certo? Então, sempre é dessa forma. Então, a gente ensina os comandos básicos aqui para vocês estruturarem minimamente um pseudocódigo, o início da programação. De novo, o objetivo dessa disciplina é a linguagem de algoritmos, é mostrar para vocês como eu defino e como eu resolvo, como eu encaro um problema, resolvo ele através do algoritmo, e o que a gente está fazendo aqui é que a gente brinca, né, o famoso plus a mais, né, que a gente já joga vocês em uma linguagem, a linguagem que a gente está usando é a linguagem do Octave, que é muito próximo a uma linguagem de programação que a gente chama de linguagem C, tá certo? A maioria das linguagens usam comandos derivados da língua inglesa. Por exemplo, os laços. Em vez de ser para, é for. Em vez de ser enquanto, é while. Tá? São comandos desses. Em vez de ser se, vai ser um if. Tá? Entrada de dados, input. Então, é muito a tradução literal do inglês. Se vocês passarem essa primeira fase e não se atucanem com a questão de comandos, porque é meia dúzia de comandos que vocês vão ter que saber. São os comandos de entrada, são os comandos de saída, por exemplo, a única entrada que tem é input. Ou é um input de um número, ou é um input de uma string, daí tem que ter um Szinho aqui, que a gente já falou. A única saída é display, se tu não quer formatar a tua saída, o fprint. O que é o fprint? Ele ecoa na tela formatado. O que é formatado? O %d vai dar a saída da primeira variável depois da vírgula, nesse caso é o i. Ele vai dar uma formatação de d, que é decimal. Se esse i aqui fosse um alfanumérico, uma string, ia ter um s aqui. Se isso aqui fosse um número com ponto flutuante, ia ter um %f aqui. Eu quero formatar ele, .2f, duas casas depois da vírgula. Pronto, acabou a minha entrada e acabou a minha saída. Fora isso, eu tenho o desvio condicional, que é o if. O if simples e if composto. If, else. Se não. É só essa questão. Os laços, o é for, quando ele faz inicialização só da minha variável, me dá o início, me dá o fim. O início e o fim podem ser variáveis ou podem ser números. Aqui é o número numérico 1, ele começou em 1, e aqui ele vai estar até n vezes 2. Pode ser até uma expressão aritmética, que é o caso, onde n ele entrou. Se eu entro aqui com 3, aqui vai ser 6. O passo intermediário é o passo de incremento. Se ele não existe, o passo de incremento, ele sempre vai ser positivo de 1 a 1. Se ele existe, no caso aqui, 2, ele vai começar em 1, no primeiro laço ele vai passar para 3, no segundo vai passar para 5, que é o problema aqui de apresentar os ímpares. Tá ok? Estou dando uma revisão aí, porque eu sei que um monte de gente está chegando. Pois bem, o que a gente vai fazer agora é resolver esse segundo problema aqui. Esse segundo problema aqui, nós vamos começar do zero, tá? O código dele está aqui, ele vai funcionar, vocês não vão precisar olhar, aqui eu só vou rodar para vocês entenderem o que a gente está pedindo. Eu vou ler, executar e depois a gente vai dar uma de jack, fazer por partes, tá?
Desenvolva um algoritmo que leia um conjunto de números inteiros positivos. Você deve avaliar essa entrada, finalizando com a digitação de um número 0. Então, enquanto entrar com os números inteiros positivos, ele continua o baile. Quando entrar com 0, ele para o programa. Assim que o número 0 for digitado, que é a cláusula de parada, o algoritmo deve fornecer a quantidade de números digitados. Por exemplo, eu entro com 1, 2, 3, 0. Ele me diz, você digitou 3 números. A média dos valores digitados. Bom, se eu entrei com 1, 2, 3, 1, 3, 6, 6 dividido por 3 dá 2, a média é 2. Porque eu entrei com 3 números, somei os 3, dividi pelo número da entrada e me deu a média. O maior número digitado, 3, porque eu entrei com 1, 2 e 3. O menor número digitado, 1, porque eu entrei de 1 a 3. É isso que vai ter que ser feito. Bom, o programa está aqui, nós vamos criar ele, eu só vou rodar para mostrar para vocês que funciona. Então, entre com um número positivo, menos 2. Entre com um número positivo, menos 6. E nós ficamos aqui a noite inteira porque eu devo ter implementado, sem explicar aqui para vocês código, um laço em que ele fica testando. O número é negativo, fica pedindo até o usuário se tocar, né? Uma hora ele vai se tocar e vai digitar um número positivo. Enquanto ele der um número negativo, aqui ele vai ficar num laço, não vai fazer nada. Só vai ficar perguntando no próximo. Daí eu vou botar 1, 2, 3, e vou botar 0, que o 0 é minha cláusula de final do programa. 0, ele finalizou. A quantidade de números digitados foi 3, porque ele não computa os números negativos, ele só quer números positivos, 1, 2, 3, e ele não vai computar o 0, porque o 0 não é uma entrada válida, é a cláusula de parada. A média dos números digitados foi 2, porque 1 mais 2 é 3, 3 mais 3 é 6, entraram 3, 6 dividido por 3 dá 2. O maior número digitado foi o 3, realmente foi o 3, e o menor foi o 1, até porque o 0 não conta como número, é uma parada. Pronto, está resolvido o problema. Tá legal, mas como a gente resolve esse problema? Então, vamos apagar isso aqui. Ctrl C, garantir, né? E vamos apagar esse código e vamos começar do princípio. Vocês sabem que a primeira coisa que eu faço sempre, né? Isso aqui é um vício, limpo a tela, um bom vício, e limpo o ambiente das minhas variáveis. Deixei tudo limpo. Jack, Parques, desenvolva um algoritmo que leia um conjunto de números inteiros positivos. Eu preciso ter só números positivos. É só isso que eu preciso pegar. Você deve validar essa entrada. Aquilo que o que é validar? Se não entrar um número positivo, eu tenho que solicitar de novo. Então, como eu vou fazer isso? Finalizando a digitação pelo número 0. Finalizar, a gente digita de novo depois. Então, primeiro de tudo, eu posso entrar com um processo, com um laço. Vamos usar um while. Se eu tenho um while, eu tenho um end. Aqui dentro eu vou fazer alguma coisa, tá certo? Essa alguma coisa é o quê? Enquanto for positivo. Então, enquanto não for positivo, eu vou ter que colocar aqui, sei lá, vamos colocar número igual a input, que é a minha entrada, entre com um número positivo. E vou fechar e vou colocar esse número dentro do número. Até aqui, perfeito. Mas o que eu vou fazer com esse while aqui? Esse while vai ficar fazendo esta pergunta para mim, entre com o número positivo, entre com o número positivo, entre com o número positivo. Tá, mas qual é a condição para ele entrar aqui? A condição é que eu não tenha digitado ainda um número negativo. Mas como eu faço isso? É simples, é só se eu testar. Se o número for, enquanto o número for menor que 0, ele vai me pedir isso aqui. Mas, Saulinho, tu não pediu o número ainda. Ah, então eu posso usar uma artimanha da seguinte forma. A gente usa muito isso em programação. Eu poderia definir que se meu número é -1. Mas eu posso fazer isso? Pode. Às vezes a gente inicializa ele em 0, às vezes a gente inicializa ele em -1. Por quê? Porque se ele começar com -1, o que vai acontecer? -1 é menor que 0? Daí ele já entrou errado. Sem ninguém enxergar nada, ele vai entrar. Entre com um número positivo. E vai ficar aqui, vamos ver se isso vai funcionar. Vou salvar e vou rodar. Entre com o número positivo, -4. Entre com o número positivo, -9.
Entre com o número positivo, vou ficar a noite inteira, porque eu assumi que o primeiro, ele nem aparece para mim aqui, eu assumi que o número foi inicializado já de forma errada, e eu forço ele a entrar aqui. Pronto, eu já resolvi essa primeira parte de ficar pedindo até ele enjoar ou até o usuário perceber que ele tem que entrar com um número positivo. Foi essa lógica que eu fiz. Bom, então tá resolvido. Nessa questão de segmentar o problema, eu vou para o segundo problema. Finalizando pela digitação do número 0. Ah, agora eu tenho que testar. Se não for, se for negativo, eu tenho que pedir um de novo. Agora eu tenho que fazer um segundo teste, que é o seguinte, se for 0, eu tenho que parar. Ah, se for 0, eu tenho que parar. Será que eu não tenho um while infinito? Tenho, chamado while 1. A gente já viu isso, não viu? O que é um while 1? While 1 é sempre ele vai executar. Seria o equivalente lá no Scratch do sempre. Por que ele é sempre, é um while infinito? Porque enquanto 1, quando é 1, 1 é sempre 1. Então a gente diz que isso aqui é um laço, vamos botar um laço, tá? Infinito. E daí a gente brinca, né? Ele é infinito enquanto dura. Então, para mim terminar um laço infinito, eu tenho que botar uma condição. Se essa tem condição, ele tem um end, em que nós estudamos que tinha uma coisa chamada break, se recordam? Mas quando ele vai dar um break? O break simplesmente quebra a execução de um laço que ele está contido, seja ele um infinito, ou seja ele é baseado numa condição. Mas a minha condição que eu estou falando é se for 0. Então, de novo, se o número, depois eu ajeito o código, só estou tentando fazer separado. Se o número for igual, né? Quando a gente faz teste em if é igual. Quando tu faz uma atribuição é um igual simples. Quando o número for igual a 0, eu paro. Ah, legal. Então, em algum momento, eu tenho que ter um laço infinito, em algum momento, eu tenho que ver ele parar. Ah, mas eu também tenho que fazer isso aqui, ó. Ah, mas então, será que eu não posso jogar esse negócio aqui para dentro? Então, ele entra num laço infinito e ele fica num laço pedindo enquanto ele é positivo. Em negativo, ele pede o próximo. Depois ele sai e para. Ah, vamos ver se funciona. Então, vamos botar aqui dentro, eu vou copiar de novo aquele segundo while. While, o número for menor que 0, o que ele vai fazer? Ele vai... Eu não vou copiar, gente, porque eu estou com o código inteiro na memória lá. Eu vou escrever tudo de novo. Input, entre com um número positivo, fecho, deu de 2 demais, e de novo, ponto e vírgula. O que mais eu preciso? Eu preciso começar esse while aqui. Eu vou ter que botar tudo isso aqui no mesmo contexto. Esse aqui tem um end, eu estava esquecendo, porque ele vai ficar só pedindo enquanto o número é negativo. Quando não for mais negativo, ele testa se ele é 0, se ele testa, ele para. Isso aqui não devia ter voltado, devia ter deixado assim, para ele ficar no mesmo nível. Ótimo. E depois eu deleto, eu termino ele com end. Vamos recapitular, então. Isso aqui eu já copiei. O que eu vou fazer? Eu estou com 2 problemas. Primeiro, eu tenho que ficar pedindo sempre se o número que entrou é positivo. Se não for positivo, eu peço de novo. Como eu estou resolvendo isso, eu comecei um laço infinito, que ele é aberto aqui e termina aqui. Por isso que tem esse ententamento, que a gente chama. Por isso que vocês verificam isso. Dentro disso, eu estou verificando a primeira coisa, se o meu número é menor que 0. Lembrando que eu tenho certeza que ele na primeira execução ele é menor que 0, porque eu inicializei ele em menos 1. Então, ele vai lá entrar no meu laço infinito e vai entrar num laço, ele é menor que 0? É. Se é menor que 0, eu peço ele positivo. Enquanto o usuário não digitar um número positivo, ele vai ficar aqui. Digitou um número positivo, eu testo se ele é 0. Se ele é 0, eu dou um break. O que é o break? Eu caio fora do laço em que ele está contido. Qual é o laço que ele está contido? Este aqui, ó. Ele não está dentro desse laço aqui.
porque esse laço começou aqui e terminou aqui. O meu break está dentro desse laço que começou aqui e terminou aqui. Então, quando o número for 0, ele tem que cair fora e terminar o programa. A gente nem colocou um display aqui de terminar o programa, né? Disp, para ficar mais elegante. Sim, bem elegante, né? Mas pelo menos você tem a sensação. Vamos ver se está certo? Vou rodar. Entre com o número positivo. De novo, menos 5. Entre com o número positivo, menos 9. Ele vai ficar me pedindo, porque ele está nesse primeiro laço aqui. Ele entrou num laço infinito e foi. Agora eu vou botar 1. O que ele vai fazendo agora? Deu um problema, né? Por que deu um problema? Alguém tem alguma ideia? Ele ficou em loop aqui, pessoal. Time out. Quem me explica o que aconteceu aqui? Alguém tem alguma sugestão? Eu cometi um erro. Quem quer arriscar? Por que o meu programa ficou num laço infinito, num loop aqui? Tu viu que ele não fez mais nada? Só vou reexecutar de novo. Primeira vez ele entra com um número positivo. Ele entrou num laço infinito, ele testou se o número é menor que 0, eu vou botar menos 3. Opa, perdão. Vou botar aqui, menos 3. Ele vai ver que menos 3 é menor que 0, ele vai ficar pedindo aqui. Menos 3, menos 9, agora eu vou botar 1. Ele vai sair desse laço aqui. 1. Vou botar 1, e o que ele está fazendo? Ele testou se 1 igual a 0, não é, ele veio para cá, e o que ele ficou fazendo? Ele ficou testando, o número é menor que 0? 1 é menor que 0? Não. E ele fica fazendo isso infinitas vezes. Porque eu botei um laço infinito. Bah, então tu não pode usar essa lógica aqui. Não posso usar essa lógica. Como eu posso contornar isso? Porque o que ele teria que me fazer? Ele teria que continuar pedindo se esse número aqui é positivo ou não. Eu teria que, novamente, pedir para ele. Então, isso não é muito legal. Poxa vida, como eu vou fazer isso? Eu tenho que achar uma outra forma de implementar essa questão, porque não resolveu. Daí vocês podem dizer, mas de repente se tu pedir de novo aqui, a primeira vez ele pode entrar aqui, mas depois eu vou ter que fazer mais um laço, quantas vezes? Eu vou ter que pedir como? Mas e se na primeira vez que eu entrar, eu peço esse número aqui? A primeira vez que eu entrar, eu vou pedir para ele entrar com o valor. Se ele entrar com o número negativo, ele já vai cair nesse laço e vai ficar pedindo. Se ele entrar com o número positivo, ele vai continuar o baile, vai testar se é 0. Se for 0, ele para, senão ele vai pedir o próximo número positivo. É verdade. Nesse caso, eu nem preciso mais inicializar ele em menos 1, porque eu só estava inicializando ele em menos 1 para forçar essa primeira entrada, porque eu nunca pedia. Já que eu estou fazendo a primeira vez, ele vai pedir o número, se for menor, ele vai continuar. Vamos ver se dá certo. É assim que a gente vai desenvolvendo, pessoal. Vou salvar e vou verificar se está certo. Menos 3, pediu de novo. Menos 3, pediu de novo. Vou entrar com 1. Entre com outro número positivo. Vou entrar com 2, vou entrar com 3, vou entrar com menos 9. Ele vai me pedir entre com o número positivo. Olha, não aceitou o 9. Vou entrar com o número 7, vou entrar com o número 0. O que vai acontecer? Fim. Agora eu consegui organizar a bagunça. Recapitulando, fiz um laço infinito. A primeira coisa que eu pedi foi para entrar com um número aqui. A segunda coisa que eu fiz foi entrar num segundo laço em que ele só vai sair quando vocês digitarem um número positivo. Enquanto tu fica digitando, ele simplesmente vai fazendo. Quando eu digitar 0 em cada uma das incursões que ele faz por esse laço infinito, se ele digitar 0, ele dá um break. Se ele dá um break, ele cai fora do laço que ele está contido. Esse if está contido dentro desse while. E ele vem para o fim. Até aqui, tudo bem? Estão vivos ainda? Sim. Ok, obrigado, Jefferson.
Beleza. Então, eu já resolvi a primeira parte do meu problema, que é desenvolva um algoritmo que leia um conjunto de números inteiros positivos. Você deve validar essa entrada, tá aqui. Finalizando com a digitação de zero. Beleza. Então, eu consegui fazer esses dois laços. Um laço infinito, que fica pedindo sempre um número. Se esse número dentro desse laço infinito é negativo, ele fica num laço dentro do laço, rodando até que vocês digitem um número positivo. Ele continua e em cada uma das interações ele testa se ela é igual a zero. Se é igual a zero, é condição de parada. Eu paro o laço infinito aquele e dá o fim. Joia. Mas então eu só resolvi a minha entrada de dados e a minha validação de entrada. Agora eu tenho que fazer 4 coisas. Primeiro, a quantidade de números digitados excluindo o zero. Quando tu digita o zero, eu não posso mais contabilizar ele. Isso é bem fácil. Para mim, contar os números é só em contar as vezes que ele entrou neste while aqui, que começou aqui e terminou aqui. Não me interessa o que ele fez aqui, não me interessa se ele caiu fora. Se não me interessa ele aqui, eu não boto o contador dentro desse while, boto dentro deste while. Se não me interessa que ele conte o zero, eu tenho que cair fora, ou melhor, eu tenho que incrementar depois que ele testa. Então, eu vou botar ele aqui, ó. Vou botar o contador. Contador eu chamo de count. Podia chamar abóbora, mas eu gosto de contador chamar count. Count igual a count mais 1. Obviamente que se eu defino uma variável, a boa programação e a elegância fala que tu tem que inicializar essa variável lá em cima. Daí até tu bota, assim, para ajudar os mortais que vão ler esse programa depois, assim, ó, variável usada como contador de entradas válidas, tá? Aqui tem uma quedinha de escritor. Aqui o que faz? Vamos ver se funciona. No final eu vou dar um F, print F, o número de entradas foi percento de, fecha, vírgula, count. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo aqui... Opa, isso aqui não tem. Eu estou dizendo, na saída, depois que terminou o programa, quantos contadores tem o número de entradas, ou números digitados, vamos botar, o número... A quantidade, melhor. A quantidade de números digitados foi de %. Vamos ver se funciona? Vou salvar, vou rodar. Então, vamos lá. Menos 2, ele não pode contar. Menos 9, ele não pode contar, entre com o número positivo. 1, 2, 3, vou zerar, só 3, 0. A quantidade de números digitados foi de 3. Por quê? Esse não conta, 1, 2, 3. Porque o meu contador está aqui fora. Então, enquanto ele está pedindo os números que não são positivos, aqui, ele não conta. Ele só conta depois que ele passou do teste do zero e conta aqui. Olha como é importante eu não colocar esse contador aqui, ó, pessoal. Antes do if. Se eu colocar esse contador... acabei de perder o meu código. Copiei aqui, mas tudo bem. Se eu colocar esse contador antes do igual, ele vai dar um número a mais, porque ele vai contar o número 0 e vai testar e cair fora. Querem ver? Esses detalhes vocês têm que se atinar. Vou entrar com menos 9, menos 8... menos 7, agora 1, 2, 3 e 0. A quantidade de número digitado foi 4, porque entenderam que eu estava contando antes dele testar, então quando eu digitei o 0, ele entrou no laço, ele viu que o 0 não é menor que 0, ele aceitou, e ele veio aqui, aumentou 1, ele tinha entrado 3 números, e contou o 0, deu um break, caiu fora do while, e daí ele mostrou 4. Então, a importância de vocês entenderem o código. Então, por isso que o Salzin colocou depois da condição. Exatamente, porque daí, se ele entrou com o 0 aqui, ele já deu ok, ele terminou, ele não incrementou, ele deixou a anterior, ainda que o anterior era 3. Outra coisa feia
Aqui, ele está simplesmente terminando e não dando um espaço, né? Então, a gente poderia botar aqui um barra N, que você já sabe o que faz o barra N, ele vai dar um salto aqui para uma linha em branco, tá ok? Ótimo. Já resolvemos, deixa eu tomar uma aguinha, já resolvemos o primeiro. Alguém não entendeu até então? Tranquilo? Vocês ficam quietos, eu parto do pressuposto que entenderam. Eu vou resolver o segundo problema. A média dos valores digitados. Como eu faço para calcular a média de alguma coisa? Eu somo essa alguma coisa, se eu entro com 3 números, 1, 2 e 3, eu vou somar. 1 com o 2 dá 3, 3 com o 3 dá 6, eu entrei com 3 números, eu pego o somatório e divido pela quantidade de entradas. Quantidade de entradas eu já tenho, que é o count. Ah, então é só tu fazer o somatório. Aonde eu faço? Mesma coisa. Se eu estou somando aqui, eu vou fazer a soma é igual a soma mais a soma. Não, mais o número. Vocês não falam, né? Por quê? Porque eu estou entrando com o número. Obviamente, se eu defino mais uma variável chamada soma, eu vou vir aqui e vou dizer a soma vai ser igual a 0. Daí a tendência escritor. Soma é o somatório das entradas positivas, fora o 0. Até porque daí vem aquela famosa discussão, 0 é positivo ou negativo, né? Mas tudo bem, deixa para depois. 0 é 0. Mas vamos lá, inicializei a soma é o quê? O 0 na primeira vez, mais o 0, mais o número que vocês entraram aqui. Só esse aqui, porque enquanto ele não for positivo, ele não vai ser computado, só vai computar um número positivo. Se esse número for 0, ele não vai ser computado porque ele dá um break. Daí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a média. Tem 2 formas de fazer isso, a forma elegante e a forma não muito elegante. A forma não elegante, que eu não sugiro que vocês façam, não sei porque eu mostro, né, mas vamos lá, seria fazer o seguinte, o cara é extremamente preguiçoso, né, ele vai colocar assim, ó, a média, não posso acentuar aqui, ele sai tudo, a média dos números digitados vou botar assim, percento, eu posso, não é elegante fazer isso, tá? É a soma dividido pelo count, porque é simplesmente a soma eu já tenho aqui, o contador eu já tenho aqui, eu posso fazer isso. Quer ver como ele funciona? Salvar e rodar. Vou entrar de novo. Entra, soma igual a 0. Eu deixei alguma coisa sem ponto e vírgula. Ó. Estão vendo aqui, ó, isso aqui é legal. Ficou esse soma igual a 0. Por quê? Porque o distraído não colocou, deixa eu dar um Ctrl C aqui, eu botar uma coisa para dar negativo, para dar erro, porque o esperto não botou um ponto e vírgula. Daí, quando tu não bota um ponto e vírgula, ele ecoa na tela. Tá? Como eu sou neurótico para isso, eu cancelei. Venho aqui, boto o ponto e vírgula, vou salvar e vou rodar de novo. Entre com número positivo. Eu só vou entrar com os números positivos, porque eu sei que funciona. 1, 2, 3 e 0. A quantidade de números digitados foi 3 e a média dos números digitados é 2. E ficou o fim. Por que ficou o fim grudado aqui? Porque o esquecido não deu aqui no final um barra N. Para ele saltar de novo para a próxima linha e dar o fim. Ó, isso aqui funcionou. Daí, por que tu disse que não é elegante? Gente, enquanto for assim, uma soma e uma divisão, aqui tudo bem. Mas imagina tu botar uma equação complexa aqui, uma operação matemática grande aqui. Fica feio, tá? Então, o que a gente faz? O ideal seria você criar uma outra variável chamada média, onde média vai ser a soma dividido pelo count. Tá resolvido isso. Quer botar aqui, calcula a média dos números positivos digitados. Se eu boto uma média aqui, eu tenho que inicializar ela lá em cima também, porque fica mais bonitinho, tá ok? Agora, obviamente, eu tiro isso aqui e coloco a média aqui. Vai funcionar da mesma forma. Salvar, vamos rodar.
Entra com 1, entra com 2, entra com 3, entra com 0. Vamos lá, agora ficou ao fim lá embaixo. A quantidade de números ditados foi 3, a média dos números ditados é 2. Vamos ver se é certo. 3 mais 2, 5, 5 mais 1, 6. 6 dividido por 3 igual a 2. Bateu, fechou. Vamos ver se ele não está calculando os negativos? Menos 5, 1, 2, 3, 0. Mesma coisa, ignorou tanto nos números, a gente já sabia disso, e ignorou também na soma os menos 5. Por quê? Porque o menos 5 fica nesse laço aqui, e ele só soma quando é positivo. Ele só soma quando é positivo ou diferente de 0, porque se for 0 ele cai aqui. Ele não contabiliza e não soma. Perfeito, porque eu sei onde eu estou botando os meus cálculos. E a média só faz sentido eu calcular a média fora do laço. Não adianta eu botar a média aqui, que ele vai calcular a média em cada passada. Claro que na última vez ia calcular certo, né? Mas é uma operação inútil botar dentro de um laço. A média só faz sentido ser calculado quando terminar, quando o somatório está completo, quando o contador está completo. De novo, isso é um erro corriqueiro, as pessoas botar uma média aqui e ela vai funcionar. Claro que vai funcionar, porque ele vai rodar até a última execução e vai pegar a média certa. Mas não é legal, tu está fazendo uma coisa toda vez que não precisava. Bom, com isso, nós já calculamos a média dos valores digitados. Tem o famoso maior e menor. O maior e menor, tá seca a garganta hoje. O maior e menor, a gente sempre usou uma estratégia, vocês recordam? A gente já falou isso lá no Scratch. Como você testa um maior e menor? Tu pega um valor válido e joga para dentro do maior. Pega esse mesmo valor válido e joga para dentro do menor. Mas como assim? Tu jogou o primeiro valor? Isso, o primeiro valor que tu recebe, digitado, válido. O que é um valor válido? Não adianta botar um menos 3, lá um menos 4, não adianta botar o 0. É um número positivo. O primeiro número positivo digitado, você vai colocar no maior e no menor. Depois, sucessivamente, dentro do laço, tu vai pegar o próximo número, ver se o maior é maior que o maior, troca. Se o menor é menor que o menor, troca. É isso que a gente faz. Então, vamos testar pelo menos para o maior primeiro. É o maior primeiro? Deixa eu ver. É, o maior. Onde eu pego o número? Obviamente, o número está aqui. Mas se ele digitar aqui um número negativo, vai influenciar no processo? Ele vai pegar o próximo e vai testar. Então, efetivamente, vai funcionar. Será? Mas se ele botar no maior ou no menor um número negativo aqui, depois ele testar, eu acho que não é uma boa pegar aqui, porque ele pode entrar um número negativo e entrar um número negativo e nunca mais aquele número vai ser o menor. Ah, é verdade. Então, o que eu vou fazer? É melhor depois de eu validar tudo, eu verificar se ele é maior ou menor. Mas tem o caso do 0 ainda. Ah, é verdade. Então, eu tenho mais uma validação. Então, tem que ser posto depois que eu terminar todas as minhas validações junto com meus cálculos. Ah, legal. Então, o que eu vou fazer? Eu simplesmente boto maior é igual ao número. Isso iria funcionar na primeira vez. Mas como eu vou ter a certeza de que toda vez ele não vai sobrecarregar aqui o maior? Eu vou ter que fazer uma condição. Tenho que fazer uma condição. Se se, fica mais claro, se o número é maior que o maior, eu vou colocar o número dentro da variável maior. Por exemplo, se no meu maior aqui, eu já vou inicializar ela, gente. Se o meu maior tiver aqui 1, e esse número aqui que foi digitado lá em cima for 3, 3 é maior que 1, então meu maior possa ser o número. Perfeito. Mas o meu problema aqui, gente, é que eu não tenho inicializado. Mas daí tu podia dizer, Salles, eu não posso botar aqui maior igual a 0? Pode, mas se porventura, em algum momento, tu entrar com um valor maior aqui, mas ele vai sobrepor. Eu teria que achar alguma lógica aqui dentro, na primeira vez, colocar o maior número na variável, o primeiro número válido na variável maior.
E como eu posso fazer isso? Alguma ideia? Deixar vocês pensar um pouquinho. Entenderam o meu problema? Não entenderam o meu problema, né? Vamos rodar ele para vocês verem que tem uma grande possibilidade de dar erro. Eu vou deixar assim, ó. Tem que inicializar ele. Maior, igual a zero. E vamos rodar. Vamos ver se funciona. 1, 2, 3. Entra com o número positivo, 0. A quantidade de número de estados foi 3, a média digitada foi 2 e fim. Claro, o espertão esqueceu de colocar a saída. Ctrl V aqui. O maior número digitado é %d maior. Vamos ver se agora está certo. Eu esqueci de botar a saída, né? 1, 2, 3, 0. O maior número digitado deu 3. Tá certo. Beleza. Então, vamos lá. Vamos ver se essa mesma lógica vai funcionar para o menor. Eu teria que fazer a mesma coisa, inverter a lógica e fazer a primeira vez aqui. Se o número é menor que o menor recebe o número. Eu fiz a mesma lógica, automaticamente aqui, eu vou botar o menor igual a 0. Ponto e vírgula. Vou salvar, obviamente, eu vou ter que botar uma saída também, dizendo, Ctrl V, o menor, aqui vamos fazer assim, aqui fica mais bonitinho, maior é, e aqui menor. Menor é o menor, o maior é o maior. Inicializei os dois em 0, fora do laço. Se ele for maior que o maior, ele troca, bota o número no maior. Se o número for menor que o menor, ele bota um número no menor. Em tese, no final vai aparecer. Vamos ver se funcionou. De novo. 1, 2, 3. 0. Parada. O maior número digitado é 3. Funcionou. O menor número digitado é 0. Alguém sabe me explicar por que ele apareceu 0 aqui? Se o menor número é 1? Iniciei em 0. Boa, Pedro. Porque eu inicializei com um número não válido, fora do laço. Eu necessariamente tenho que inicializar com alguma entrada válida. O 0 casualmente deu certo, pessoal, porque o 0 aqui vai ser sempre menor do que qualquer número positivo que ele digitar. E como o 0 é a cláusula de parada, ele nunca vai ser sobreposto. Essa ideia aqui não é muito inteligente, tu inicializar números maiores ou menores. Daí tu poderia colocar uma saída não elegante, era botar um número negativo aqui. Tá? Ou, desculpa, um número muito alto, mas do menor. Mas como eu vou saber o que é um número muito alto? De repente, esse número muito alto, eu só coloco números mais altos ainda. Então, tu entra num deadlock maluco aqui, que tu não tem como fazer. Para a gente resolver esse problema, nós temos que tirar esses dois daqui de dentro e achar alguma lógica de colocar um número válido. Vamos pensar nisso. Aonde estão os meus números válidos? Os meus números válidos não estão aqui, porque aqui ele sempre vai ficar pedindo enquanto é negativo. A primeira entrada aqui pode ser um problema para mim. Então, eu teria que pegar a partir daqui. Só que eu não posso pegar também nessa linha de raciocínio 0. Então, eu tenho que achar uma primeira vez aqui, pessoal. Uma primeira vez, eu tenho que achar o número e inicializar ele, tanto maior ou menor. Quando eu sei que é a primeira vez que entrou? A primeira vez que ele vai entrar neste laço aqui, pessoal, e vai chegar nesta parte aqui, o meu contador não foi inicializado ainda, concorda? Desculpa, não foi incrementado.
O meu contador ainda é 0. A minha média, a minha soma ainda é 0. A minha média ainda é 0, porque ele não passou por esta parte do programa. De novo, se ele entrou aqui com o número 1, ele não é menor, ele não é igual a 0, ele vai bater aqui. Se ele entrou com o número menos 4, ele vai ficar nesse laço até eu dar um número positivo. Daí ele vai continuar o baile, ele vai chegar aqui. Então, a primeira vez que eu entrar aqui, eu posso testar assim, ó. Se o count é igual a 0, vou fazer um end aqui, e vou fazer a inicialização do meu maior é igual a número, e o meu menor é igual a número. O que eu estou fazendo nesse trecho aqui, pessoal? Eu estou inicializando tanto o maior como o menor com o meu primeiro número válido. Porque ele passou aqui, ele passou aqui, ele passou aqui, o count é 0, ele não aumentou, é 0, ele bota o número que eu digitei, por exemplo, 1 no maior e no menor. E a partir daqui, ele vai ter um número válido para comparar. Se o 1 for o menor número, ele não vai trocar. Se o 1, por exemplo, for o maior número, que não é o caso, tá? Digamos que era um 10, ele não vai trocar. Então, a gente chama aqui, ó... deixa eu dar o percento aqui, onde é que está o percento? Inicialização com número válido dentro do laço. Conseguiram entender essa diferença? Vamos ver se eu convenci aqui na execução. Vou salvar e vou rodar. Entre com o número positivo. 1, 2, 3. Entre com o número positivo, finalização 0. A quantidade de número de dados 3, a média 2, o maior número foi 3 e o menor número foi 1. Agora a gente pode fazer ela louca aqui e vai funcionar, tá? Eu vou começar a botar menos 6, menos 9, eu vou botar aqui 45, 33, 55, 66, 77 e 0. Bom, a média não força uma amizade, tá? Não vou calcular. Mas foram ditados 1, 2, 3, 4, 5 números, 5 números. O somatório disso aqui, dividido por 5, confia em mim, dá 55,2 de média. O maior número digitado está aqui, ó, 77. O menor número digitado, 33. Fechou. Beleza? Com isso, a gente fez o problema mais complexo, o maior, eu não digo complexo, mas efetivamente que a gente conseguiu fazer ele em partes, conseguir induzir alguns erros lá para vocês, mas esse aqui é um exemplo clássico e bem completo, que tu tem tudo que tu precisa para saber programar no Octave com o que a gente tem, que são, vou recapitular, limpar a tela, inicialização, limpar o ambiente das variáveis, porque ainda tem dúvida, as variáveis estão aqui. Se eu colocar qualquer um desses aqui, ou por exemplo, o maior no campo, ele vai me dar a última execução. Se eu colocar o menor, ele vai me dar o 33. Se eu colocar, qual era a minha variável de count? De contador, ele vai me dar que foram digitados 5 números. Aqui, esse ambiente fica armazenando essas variáveis aqui. Esse comando limpa isso, zera. É a mesma coisa que eu fazer um clear all aqui e procurar o count. Ele vai dizer que count não existe, porque eu acabei de limpar aqui antes. Então, esse comando é para limpar. Esses comandos aqui eu já falei para vocês que são inicialização de variáveis, que eu acho elegante a gente colocar no início do programa e, de preferência, botar aqui um comentário. Eu só não botei na média, antes que vocês dão uma mijada em mim, porque eu botei o comentário da média aqui embaixo, né? Eu optei por comentar lá embaixo. Também não é muito elegante, certo? Era comentar aqui. Depois eu entrei e mostrei para vocês o conceito de laço infinito, que eu sempre brinco, né? O que diz o poeta, que seja infinito enquanto dure. Quando tu tem um laço infinito, não esqueçam o seguinte, tu tem que ter uma condição de parada, porque o infinito, senão ele vai ficar em loop. Tu só usa laços infinitos quando você tem uma condição de parada. E a condição de parada tem que ser um if, e dentro dele, se a condição é verdadeira, ele dá um break, ele para o laço em que ele está contido. Pode ter 37 laços aqui dentro, mas ele vai estar no laço que ele está contido. Ele não está dentro desse laço, porque eu sei, o que está dentro desse laço é só o que está entre o while e o end. Depois a gente fez a questão da introdução do comando input, entrada de dados, essa estrutura. Já falei para vocês, a única variação da entrada do input é se for uma string, que ele tem mais essa questão aqui, ó, mais um Szinho.
É só isso que muda. Daí eu estou dizendo que esta entrada aqui passou a ser uma string, um nome. Não é o caso aqui, tá? Só para mostrar para vocês a variação que teria de entrada. O nosso while com uma condição, não mais um while infinito, mas um while baseado em uma condição. Dentro dela, se tem um início de while, tem um fim. Depois tem 3 desvios condicionais, 4 aí, desculpa, tem primeiro atestar, que a gente já explicou, a testada da parada do while infinito, do break, né, que quebra, para. O if, para a condição da primeira execução, quando ele entrou com 0, para ele pegar um valor válido, inicialização válida, que já passou pelos 2 laços pelas 2 condições, que não é negativo e não é 0, então é válida aquela entrada, eu botei a primeira entrada válida, que é somente, ele só vai entrar aqui dentro, gente, quando o contador for 0, o contador só vai ser 0 quando for da primeira execução, porque aqui embaixo ele já vai ser contador 1 mais 1. Então, isso aqui ele vai executar uma vez só. Depois, ele vai fazer várias tentativas, em cada uma delas ele vai ver se esse número que vocês digitaram válido aqui é maior que o maior, que anteriormente era o primeiro número. E mesma coisa com o menor. Se o número é menor que o menor, ele troca. Essa foi a questão. Então, ao final de toda essa execução, no maior eu tenho maior número, no menor eu tenho menor número, eu estou somando todas as minhas entradas, que vão ser justamente a quantidade de números digitados, e também estou fazendo dentro do laço um somatório de todos os números. Como eu faço inicializa a soma em 0 e faço ela mesmo mais o próximo número válido digitado. Entrou com 1, a primeira vez vai ser 1. Entrou com 2, vai ser 3, porque 1 mais 2, 3. Entrou com o terceiro, 3 mais 3, 6. Acabou? Acabou. O contador tinha 3, divide aqui o 6 pelo 3, vai botar na média e depois mostra aqui todas as 4 saídas. Com a nossa último comando, que é de saída. Comando de entrada, comandos de processamento e laços, que estão tudo no meio, e comandos de saída estruturado, quando eu defino como eu quero a minha saída, que é o que os %d é decimal. Se eu quisesse aqui float, eu botava F. O que é o float? É número com vírgula. Quero formatar, posso botar ponto 2, 2 casas depois da vírgula. Então, isso que eu faço. Aqui, no caso, eu quero tudo decimais, porque eu estou com contadores, né? Contador não tem 1,5, né? Se fosse uma string, eu botaria um S. Daí, esse contador, obviamente, aqui deveria ter entrado com um Szinho de string. Só isso, pessoal. E outra saída não formatada é o display, que simplesmente dá o que eu coloco entre aspas, ou eu posso usar o termo display, o nome de uma variável. Por exemplo, se a variável A existisse nesse programa. Eu ia mostrar ela no final da execução. Eu acho que com isso, gente, a gente fez uma compilação de novo de todos os comandos, porque o primeiro exemplo, só recapitulando, o primeiro exemplo eu fiz com o for. O último exemplo eu usei o while, que são os 2 laços que a gente aprendeu. Tá ok? Os 2 laços não é só que a gente aprendeu, são os 2 laços possíveis de serem usados no Octave. Deixa eu encerrar a gravação aqui para ela não